Olá, eu sou Susana de Souza Lalte e essa é a aula número 3 de Física e Sociedade, disciplina da Universidade Federal de Sergipe. Hoje nós vamos falar sobre o método científico moderno. A meta é mostrar que o método científico é um ciclo contínuo entre experimento e teoria. Na aula passada, vimos como foi desenvolvido o método científico por alguns dos seus maiores pensadores. O Arrozen, que fez aquele experimento controverso, mandando as pessoas olharem para o Sol para provar que a luz cegava, mas ele demonstrou a importância do experimento. O Galileu também fez aquela experiência onde ele jogou bolas de pesos diferentes para chegarem ao solo juntas, também demonstrando fortemente aí a importância do experimento contra qualquer teoria que estivesse adversa. E o Descartes, que falou da metodologia em subdividir as partes para entender o todo. Entender cada uma das partes separadamente facilitaria o processo do entendimento do todo. Mas, enfim, o método científico desenvolvido por eles lá atrás é o mesmo aplicado atualmente? Quais são suas etapas? O que é essencial para um cientista saber atualmente, né? E fazer para que suas teorias sejam comprovadas através do método científico. Então, isso é o que a gente pretende falar hoje. O método científico moderno, ele é um conjunto de regras básicas para um cientista desenvolver um experimento controlado, visando gerar o conhecimento científico. Embora os procedimentos variem de uma área da ciência para outra, consegue-se determinar certos elementos que diferenciam o método científico de outros métodos. No método científico, os pesquisadores propõem, primeiramente, hipóteses para explicar certos fenômenos. A hipótese é o caminho que deve levar à formulação de uma teoria. O cientista, na sua hipótese, tem dois objetivos: explicar um fato e prever outros acontecimentos dele decorrentes, ou seja, deduzir as suas consequências. Então, os pesquisadores desenvolvem experimentos que testam essas previsões. A hipótese deverá ser testada em experiências laboratoriais em condições controladas, para que possa ser repetida ou para que possam ser alteradas as condições do experimento futuro, de forma a testar novamente, de maneira diferente, essa mesma hipótese. Se a hipótese se confirma uma vez, ela pode estar correta. Se a hipótese não se confirma, é claro, ela deve ser reformulada e novamente testada. Se a hipótese se confirma um grande número de vezes, ela deve estar correta. Tá? Então, se uma experiência discordar da teoria atual, a teoria tem que ser mudada, não a experiência. O processo precisa ser objetivo para que o cientista seja imparcial na interpretação dos resultados. Tanto o procedimento quanto os dados precisam ser documentados para que outros cientistas possam analisar e reproduzir o procedimento. Uma experiência não pode ser reproduzida se for secreta. Assim, a ciência é necessariamente um empreendimento público. Uma experiência deve ser tratada como suspeita se funcionar somente para uma pessoa ou somente uma parte do mundo. Qualquer pessoa com habilidades e equipamentos necessários deverá conseguir os mesmos resultados da mesma experiência. Isso implica que a ciência transcende limites nacionais e étnicos. Deve funcionar em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui com uma história de Blondeau e os raios N. Nos primeiros anos do século XX, René Prosper Blondeau, que viveu entre 1849 e 1930, um físico francês,
Ele pensou ter descoberto uma nova forma de radiação que chamou de raios N. Logo após a descoberta revolucionária dos raios-X por Röntgen, que ocorreu em 1895. Até 1903, Blondeau já havia publicado mais de 10 trabalhos sobre sua descoberta, mas nenhum outro cientista ainda tinha conseguido reproduzir suas experiências, nem vislumbrar o menor sinal dos raios N. A revista Nature estava cética em relação às afirmações de Blondeau, visto que nos laboratórios da Inglaterra e da Alemanha não conseguiam reproduzir a experiência. Então, a Nature enviou em 1904 o físico americano Robert Wood, da Johns Hopkins University, para investigar a descoberta do Blondeau. Os raios N, produzidos por um filamento aquecido de platina, deveriam atingir um prisma e difratarem-se de encontro a uma tela, produzindo bandas luminosas. Porém, quando Wood observou a tela, não foi capaz de ver nenhuma das bandas luminosas que Blondeau alegava ver. Blondeau repetiu a experiência, mas dessa vez Wood secretamente removeu o prisma da montagem. Sem este, a máquina não poderia funcionar. Mas, para seu espanto, Blondeau continuou enxergando as bandas luminosas originadas pelos raios N. Claro que depois disso, toda a história dos raios N foi desacreditada e esquecida. Blondeau não foi imparcial com seu trabalho e seus resultados. Talvez ele tivesse cego pela vontade de fazer um experimento novo, de mostrar uma nova física, de ficar famoso, e via mesmo aqueles raios. Ou ele fingia ver, não se sabe, né? Os atuais cientistas concordam que o método científico consiste das seguintes fases: observar um fato, então você olha o evento, formula um problema, propõe uma hipótese, realiza uma experiência controlada para testar a validade da hipótese, interpreta os dados e analisa os resultados. E essa etapa pode servir para a formulação de novas hipóteses. Tira conclusões e estabelece uma tese, teoria ou lei. Publica seus resultados para toda a comunidade conhecê-los. Então, tome nota. O método científico não é uma receita. Ele requer inteligência, imaginação, criatividade. Mas é importante que os aspectos e elementos apresentados aqui estejam presentes. As teorias serão formadas juntando-se em hipóteses de certa área em uma estrutura coerente de conhecimento. Isso ajuda na formulação de novas hipóteses, bem como coloca as hipóteses em um conjunto de conhecimento maior. Uma teoria bem-sucedida também fará novas previsões sobre novos experimentos, sob novas circunstâncias. Embora eventos possam ocorrer em uma nova experiência, né, e essa nova experiência mostre, sob certas condições, que a teoria não é uma boa aproximação ou não é válida. Tá? Então, sob novas circunstâncias, às vezes pode mudar. Então, a teoria não vai ser uma boa aproximação ou não vai ser válida. Aí, nesse caso, a teoria deve ser alterada para se ajustar ao experimento. Um exemplo do ciclo teoria e experimento foi a observação experimental de que os elementos químicos não poderiam ser transformados uns nos outros. Por exemplo, o chumbo não poderia ser transformado em ouro. Isso conduziu à teoria que as reações químicas consistem em rearranjos dos elementos em combinações diferentes, sem qualquer alteração nas identidades dos elementos. A teoria funcionou por centenas de anos e foi confirmada experimentalmente sob uma larga faixa de pressão, temperatura e com muitas combinações de elementos. Somente no século XX aprendemos que um elemento poderia ser realmente transformado em outro
sob circunstâncias de pressão e temperatura extremamente altas, como as existentes no núcleo de uma estrela. Então, essa observação não invalidou completamente a teoria original da imutabilidade dos elementos, mas mostrou que ela era somente uma aproximação válida em temperaturas e pressões ordinárias. Uma frase do Einstein, que é: minhas ideias levaram a pessoas a reexaminar a física de Newton. Naturalmente, alguém um dia irá reexaminar minhas próprias ideias. Se isso não acontecer, haverá uma falha grosseira em algum lugar, porque as ideias dele mostraram como aqui a gente falou dos elementos que não podiam ser transformados e depois se mostrou que podem ser transformados, que as leis de Newton são válidas em determinadas condições, mas se mudar algumas condições, outra física estava por trás. Então era uma aproximação, né? Então vocês vão ver no futuro aqui ah, como houve essa mudança, essa transição, né, das leis de Newton para a nova física proposta pelo Einstein. Então, toda hipótese proposta deve ser falseável ou refutável. Isso quer dizer que, mesmo que haja um consenso sobre a hipótese ou teoria, é necessário que se mantenha a possibilidade de refutá-la. Isso está fortemente associado ao fato de que uma teoria nunca é definitiva. Isso é um dos elementos mais importantes do método científico. Então, o método científico é um ciclo contínuo para desenvolver métodos e modelos mais úteis, precisos e abrangentes na descrição do universo, né? Então, um fluxograma pensado para o método científico, a gente tem aqui observação: um martelo cai mais rapidamente do que uma pena, assim como uma pedra atinge o chão antes que uma folha. Então, o raciocínio indutivo nos leva à hipótese da velocidade de queda dos corpos é proporcional à sua massa, que foi a ideia do Aristóteles em 320 a.C. O raciocínio indutivo nos leva à previsão: uma bola de chumbo de 10 quilos cairá 10 vezes mais rápido do que uma bola de chumbo de 1 quilograma. O experimento, como o experimento do Galileu, 2 bolas são jogadas do alto de uma torre. O tempo medido mostra que a bola mais pesada caiu apenas um pouquinho mais rápido que a bola mais leve, mas não 10 vezes mais rápido. Isso foi o experimento do Galileu em 1638 d.C. Então, daí se faz a revisão da hipótese. A velocidade de queda dos corpos não é proporcional à sua massa, mas é influenciada pela resistência do ar. Isso também foi a revisão do Galileu. Então, qual é a previsão? No meio sem ar, uma pena e um martelo atingirão o chão ao mesmo tempo. A experiência: na superfície da Lua, onde não há atmosfera, um martelo e uma pena foram soltos e caem ao mesmo tempo na superfície. E aí, o senhor Galileu estava certo, diz o astronauta David Scott, que realizou esse experimento em 1971. Agora vamos falar de ciência e pseudociência. Então, eu vou contar uma historinha, que é uma história do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Um amigo lhe disse que descobriu um dragão na garagem da casa dele. Você, claro, vai dizer entusiasmado: uau, isso é incrível, vamos lá vê-lo, já pensando nas manchetes dos jornais. Bem, isso não vai ser possível porque ele é invisível, diz o seu amigo. Aí você fala sério. Momentâneo desapontamento é logo substituído por uma excitação ainda maior. Afinal, você sabe que um dragão invisível
é ainda mais incrível que um dragão qualquer. Aí você propõe, a gente joga tinta nele e depois tiramos umas fotos. Aí seu amigo fala: "Ah, tinta? Bom, isso também não vai dar, porque esse dragão é incorpóreo". Incorpóreo? Sim, corpóreo. Tipo um fantasma ou um ectoplasma. Aí você pergunta: "Mas esse dragão solta fogo? Pelo menos isso?". Seu amigo diz: "Sim, soltar fogo ele solta, se bem que o fogo é invisível também". Aí, tá, não tem problema. A gente usa um visor infravermelho para ver este fogo invisível. E aí seu amigo: "Mas o fogo desse dragão é um fogo frio, que está à temperatura ambiente. Não vai dar para sentir". Então você propõe mais uma dúzia de maneiras de detectar o dragão e o seu amigo refuta todas elas dizendo que com este dragão não vai funcionar. Aí, claro, você começa a perder a paciência e, além de um pouco preocupado com a sanidade do seu amigo, fica imaginando qual a diferença entre um dragão que não pode ser detectado de nenhuma maneira e um dragão nenhum. Então, como você sabe que há realmente um dragão lá? Seu amigo responde a essa pergunta com explicações confusas que misturam capacidade de se comunicar telepaticamente com o dragão, técnicas ancestrais milenares de detecção de dragões, provavelmente orientais, instrumentos exóticos capazes de medir a energia de dragões, uso da intuição, revelação em sonhos, uma série de coisas. E encara o seu ceticismo com má vontade em crer nesse maravilhoso dragão invisível, incorpóreo, que cospe fogo frio. Você, usando a mesma analogia, pode imaginar pessoas que preveem o futuro inspirado por dragões indetectáveis ou que dizem curar doenças usando a energia de doentes. Essas pessoas provavelmente acusarão os cientistas que não querem crer na existência de seus dragões. Aí, claro, você começa a perder a paciência e, além de um pouco preocupado com a sanidade do seu amigo, fica imaginando qual a diferença entre um dragão que não pode ser detectado de nenhuma maneira e um dragão nenhum. Então, como você sabe que há realmente um dragão lá? Seu amigo responde a essa pergunta com explicações confusas que misturam capacidade de se comunicar telepaticamente com o dragão, técnicas ancestrais milenares de detecção de dragões, provavelmente orientais, instrumentos exóticos capazes de medir a energia de dragões, uso da intuição, revelação em sonhos, uma série de coisas. E encara o seu ceticismo com má vontade em crer nesse maravilhoso dragão invisível, incorpóreo, que cospe fogo frio. Você, usando a mesma analogia, pode imaginar pessoas que preveem o futuro inspirado por dragões indetectáveis ou que dizem curar doenças usando a energia de doentes. Essas pessoas provavelmente acusarão os cientistas que não querem crer na existência de seus dragões, de terem estreiteza de pensamento, ou dirão que eles se negam a encarar evidências porque temem que elas abalem sua forma ortodoxa de pensar. Muitos irão se comparar a Galileu dizendo-se injustiçados. Entretanto, por mais que a ciência investigue o fenômeno, não há evidências do dragão. Claro. Eu vou ler um texto aqui que mostra uma discussão sobre ciência e pseudociência. Alienígenas interessados em se comunicar conosco. Em 2001, foi encontrado na Inglaterra um
círculo que reproduzia a mensagem enviada pelo radiotelescópio de Arecibo ao espaço em 1974, como parte do programa SET, Search for Extraterrestrial Intelligence. A mensagem reproduzida no círculo era idêntica à original, exceto que os dados relativos à raça humana, como o DNA e uma figura humana, tinham sido trocados por dados em uma figura supostamente de alienígenas. Enquanto os ufólogos ficaram exultantes, os cientistas do programa 7 disseram que o tempo necessário para que o sinal enviado em 1974 chegasse à estrela mais próxima na direção em que o sinal foi enviado, mais o tempo que uma suposta raça inteligente levaria para vir desta estrela até a Terra, seria muito maior do que o tempo decorrido desde a transmissão. Ou seja, mesmo que exista uma raça extraterrestre inteligente, o que justamente o programa 7 quer descobrir, ainda é cedo para que responda à transmissão iniciada em 1974. Seria mais fácil, disseram os cientistas, aceitar o fato de que aquele círculo, como os outros, havia sido feito por pessoas em busca de aventura e conhecimento. Então, os ufólogos replicaram, dizendo que isso é apenas uma prova de que os alienígenas já estão entre nós há muito tempo. Muito mais tempo do que supomos. Provavelmente desde o início da vida humana. Bem, isso não é realmente um impedimento lógico. Mas vemos que, se aceitarmos essa hipótese dos aliens, seremos obrigados também a incorporar o fato de que eles existem entre nós e que podem estar disfarçados como nossos vizinhos. Ou isso, ou reformulamos as leis da física para que seja possível viajar numa velocidade maior do que a da luz. Os ufólogos responderam então que esses aliens são uma raça suficientemente avançada para viajar pelo espaço e que já se encontra na Terra há milhares de anos. Quando confrontados com as dificuldades de que, dada a diversidade que a vida pode assumir, seria uma coincidência incrível que esses aliens se parecessem com a figura humanoide retratada no círculo. Certamente dominaria a engenharia genética necessária para alterar, conforme seu desejo, a vida local, ou seja, nós. Nós é que seríamos parecidos com eles. Resumindo, pela lógica do pensamento ufológico, teríamos alienígenas vivendo entre nós, que alteraram geneticamente a vida na Terra para que nós desenvolvêssemos a sua imagem e semelhança. E que, a despeito de toda essa tecnologia à sua disposição, eles se comunicam com a raça humana através de códigos e implantações. Pode rir. Vamos a um novo exemplo sobre um dragão da ciência que foi o éter. Tá? Até o final do século XIX, os físicos acreditavam na existência de uma substância chamada éter, que preencheria o vácuo e que seria o meio no qual se propagariam a luz e as ondas gravitacionais. Muito embora ninguém ainda tivesse detectado. Esse éter deveria ser de tal natureza que não interferisse no movimento da Terra através dele e que permanecesse inalterado e imóvel ao ser atravessado pela luz. Isso tornava, por definição, extremamente difícil de ser detectado. Em 1881, Michelson e Morley idealizaram uma cuidadosa experiência para tentar capturar o éter. Porém, nada foi observado. Alguns imaginaram falhas na experiência,
mas outros começaram a desconfiar de que não haveria éter nenhum para ser detectado. O éter continua a ser perseguido utilizando-se técnicas mais avançadas e instrumentos mais precisos, sempre com os mesmos resultados, até o ano de 1960, quando foi definitivamente descartado. Vamos falar sobre as múltiplas hipóteses e a navalha de Ockham. Então, a gente viu que o método científico começa com a observação da natureza. Com base nessa observação e apoiados pelo pensamento indutivo, podemos formular uma hipótese que será testada e poderá explicar o fenômeno caso seja confirmada. Mas quando há diversas hipóteses que explicam o mesmo fenômeno, como a gente faz? Ou seja, é possível explicar o mesmo fenômeno e prever os mesmos resultados utilizando hipóteses diferentes? Nesse caso, a ciência prefere a hipótese mais simples, na qual se entende aquela que usa o menor número de suposições ou que introduz um menor número de entidades novas na ciência. Pois, se uma explicação simples basta, não há necessidade de buscar outra mais complicada. Afinal, quando se faz o menor número de suposições possíveis, é menos provável que se descubra mais tarde que uma delas estava errada. Esse método é chamado de navalha de Ockham, que foi proposto pelo filósofo franciscano inglês William de Ockham, que viveu entre 1285 e 1349. Mas cuidado! Quando se diz que a teoria mais simples é a correta, não quer dizer que a teoria mais fácil de se entender é a correta. Além da simplicidade de ser um critério pessoal e subjetivo, a natureza não tem vocação para simplicidade, né? À medida que nos aprofundamos nos assuntos de física quântica, por exemplo, ocorre justamente o contrário. As explicações tornam-se cada vez mais complexas. O método científico também pode falhar? Sim, ficar somente fazendo experimentos, tomando dados, sem pensar no problema, também pode levá-lo a lugar nenhum. A ciência bem-sucedida tem mais a ver com sorte, intuição e criatividade do que a maioria das pessoas pensa. E as limitações do método científico não suprimem a individualidade e a autoexpressão, como o conhecimento da forma de uma sonata ou de um minueto não vai suprimir o talento de um Beethoven, de um Bach ou de um Mozart. Desde que o mundo é mundo, né, todo mundo sabe que filhos do cavalo são cavalos, o mamoeiro só produz mamão, os filhos dos humanos vão parecer com seus pais. Mas por que que é assim? Alguns pesquisadores há séculos tentavam dar respostas, mas os antigos livros que tratavam da descendência usavam um palavreado grego complexo. Taleogonia, atavismo, xenogênese, tudo isso para ocultar o fato de que seus autores realmente nada sabiam. O Rudolf Virchow, em 1866, que foi um dos pais da anatomia patológica, editou um livro com um volume de 200 páginas que nada explicava. Mas nesse mesmo ano, o Gregor Mendel, que viveu entre 1822 e 1884, publicou seu trabalho de apenas 4 páginas, resolvendo o problema da hereditariedade. Lembre-se uma coisa: um punhado de fatos não é mais ciência do que um punhado de tijolos é uma casa. Isso foi dito pelo Henri Poincaré. Um monte de tijolos não é casa. Um monte de fatos não é ciência. A gente precisa organizar. E foi isso que o Mendel conseguiu fazer nesse momento. Então, lembra-se lá do método Descartes da aula passada? Bem, o Virchow não usou. Ele acumulou todos os dados publicados sobre o assunto, catalogou e perdeu-se entre eles, sem conseguir dar-lhes nexo. Já o Mendel, antes de tudo, procurou um material que fosse fácil de estudar. Escolheu a ervilha de jardim porque a sua reprodução era bem conhecida e tinha características como a cor das sementes.
bem definidas e fáceis de observar. Tendo garantido que seu material era puro, isto é, que as plantas de sementes verdes, quando autofecundava, só davam cor verde por várias gerações, e as amarelas procediam da mesma forma, começou a cruzá-las entre si, sempre anotando os resultados. Foi repetindo as experiências até ter certeza de que sua constância e previsibilidade estavam lá demonstradas. Finalmente, ele descreveu os seus resultados de forma que qualquer outro pesquisador pudesse comprová-las por sua conta. Quando terminou, a ciência possuía uma exata descrição das leis da hereditariedade sobre as quais se estruturou a genética, a gente usa até hoje. Então, cuidado, coletar uma grande quantidade de dados sem poder encontrar nenhum princípio subjacente básico também não é ciência, tá? Tem que olhar e analisar esses dados. Então, os fatos não falam por si mesmos. Fatos e medidas precisam ser interpretados pelas pessoas que conduzem os experimentos. E as pessoas são naturalmente suscetíveis a julgamentos pessoais, a preconceitos, a análises tendenciosas. Um cientista deve tentar ser imparcial e não deixar se levar por preconceitos, mas pode deixar passar descobertas que seriam revolucionárias sem reconhecê-las. Tem um exemplo típico aí do Tycho Brahe, que viveu entre 1546 e 1601. Ele foi um astrônomo dinamarquês que ficou famoso por coletar os mais preciosos dados astronômicos que já haviam sido colhidos até a sua época. Porém, o Tycho não acreditava no modelo heliocêntrico proposto por Copérnico e utilizou suas observações para formular mais um novo modelo geocêntrico do universo. Foi o seu discípulo e assistente Johannes Kepler, que viveu entre 1571 e 1630, que, orientado por uma crença diferente, que alguns anos mais tarde utilizou os mesmos dados, os quais comprovaram o modelo heliocêntrico. Foi ele que estabeleceu as leis do movimento planetário, que são conhecidas hoje como leis de Kepler. Mas o fato do cientista ser falível torna a ciência falível? Sim e não. Então, ciente tanto da sua responsabilidade quanto da falibilidade, né, como cientista, a ciência não se fia na autoridade de nenhum pesquisador e nem em pesquisas isoladas. Um fato só é aceito pela ciência depois de exaustivamente reproduzido por cientistas em todo o mundo. Lembre-se do caso do Blondeau e dos raios N, ou seja, o próprio método científico se encarrega de eliminar os julgamentos pessoais e impede que, em longo prazo, dogmas sejam formados. Né? Essa é uma aula muito importante para os dias atuais, né, e mostra como a ciência é importante como método científico utilizado para tirar suas conclusões realmente faz diferença na nossa vida e foi demonstrado aí nos anos recentes, por exemplo, com o caso da vacina, né, da vacina contra a Covid, como foi importante a ciência interferir e usar o seu método científico. Então, como conclusão, o método científico é um conjunto de regras básicas para um cientista desenvolver um experimento controlado, visando gerar o conhecimento científico. Sendo assim, ele é fundamental à ciência, porém ele não pode substituir um talento de um pesquisador, pois os fatos não falam por si mesmos, visto que os fatos e medidas precisam ser interpretados. É principalmente nessa fase que um cientista pode falhar. Porém, é importante frisar que a ciência, como um todo, dificilmente falha por muito tempo, pois ela está baseada no método científico. Mesmo quando um cientista, com uma falsa resposta, apresenta sua teoria, outros pesquisadores estarão sempre em busca de refutá-la. Aí assim, a falha vai ser logo descoberta. Esse é o grande mérito do método científico. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por assistir.
Até mais.